E aí, gente, mais um vídeo pro canal. E hoje a gente vai falar sobre um ponto que eu tenho certeza que quando você vê um projeto finalizado, você só queria saber o que era cada acabamento que tem ali. E a gente vai falar sobre alguns acabamentos do meu apartamento, certo? Várias coisas ainda não foram especificadas, né? Como móveis soltos e tudo mais. Mas tem algumas dúvidas que normalmente as pessoas ficam, que são sobre os acabamentos. E aí eu vou explicar pra vocês. Eu vou começar pela parte lá de baixo, tá? E aí a gente vai conversando, eu vou falando algumas coisas que a gente ainda não definiu, que a gente tá na dúvida. E aí quando a gente tiver o final, vocês vão ver lá aplicado. Seguinte, toda a nossa parte de marcenaria, a gente optou ir para um direcionamento de uma cor de madeira. Ah, Maria Clara, isso é regra, precisa ser assim? Não. Ah, mas meu apartamento é pequeno, precisa ser assim? Não. Mas aqui no meu apartamento eu escolhi fazer assim, mas eu não acho que precise ser assim, tá? Eu já fiz projetos misturando e eu acho lindo, eu acho que não tem nada a ver, acho que a gente cria até outros cenários, enfim, mas aqui no meu apartamento a gente fez assim. Toda a nossa parte de madeira, então o que vocês virem madeira de marcenaria, que for MDF, a gente está usando o Nogueira Haste da Duratex. Eu vou botar um videozinho dele aqui para vocês verem que ele é muito legal, porque em foto ele é mais escuro e pessoalmente ele é mais claro. Então a pessoa não fica com aquela sensação que porque assim, antes da gente escolher a nossa madeira, muitas pessoas ficaram: ai, mas o apartamento é pequeno, será que não vai se sentir sufocado? Será que não vai apertar mais? E assim, eu nem acredito nisso, tá? Mas sabe quando aquela tia fala e você fica com medo depois daquele... Quando é pra um cliente a gente é super decidido, mas pra gente a gente fica naquela dúvida. Aí eu fiquei: ai meu Deus, será? Será que eu vou ter essa sensação? Não tenho, gente, tá aqui, eu tô vendo a imagem. Tem, o resto é tudo bege, tudo muito claro, muito clean, tudo. Aí eu falei: ai meu Deus, comecei a minha caçada. E gente, foi caçada, viu? Eu tô dando aqui de mão beijada pra vocês, porque ele é escuro, muito mais escuro em foto do que pessoalmente. E pessoalmente ele tem sim um toque escuro, mas ainda é claro. Ele é mais escuro que o Savana, que é um que eu considero um médio, né? Então, assim, eu tô apaixonada por ele, porque ele é essa mescla do claro com o escuro, sem dúvida, sem medo de errar. Ele é muito diferente em vários momentos. Então, tudo que a gente tá usando de madeira é o Nogueira Haste da Duratex. Amando, estamos apaixonados. Eu não gosto muito de usar o branco quando ele não tem que ter a função do branco. Então, por exemplo, a gente precisa baratear, beleza, vamos no branco. Dá pra gente usar e ficar lindo usando outros elementos. Mas no meu caso, eu escolhi levar tudo pro bege. Nem pro cinza, nem pro branco. Pro bege. E aí tem um tom que eu gosto muito de usar, que eu uso muito nos meus projetos, tanto quando eu quero substituir o branco, por exemplo, a pessoa, eu sou muito neutra. Então, em vez do branco, eu vou pra ele. Quando a pessoa não quer cinza, né? E quando a pessoa quer cinza, aí existem outros neutros também que dá pra ir pro cinza, mas o nome dele é Areia da Guararapes. Gente, ele é maravilhoso, eu adoro, eu gosto muito mesmo desse acabamento. Então, toda a parte do meu apartamento que for de marcenaria, que for bege, que vocês podem olhar e achar meio branquinho assim, ele é no Areia Guararapes. Salvem aí, porque ele é maravilhoso. Eu amo. Bom, a nossa parte de pintura, a gente tá indo com o efeito velvet. Então, tanto no meu quarto, onde a gente tem pintura, é o efeito velvet, que é no meu quarto, e na sala, nos dois a gente tem esse acabamento. E lá em cima a gente não tem pintura, né? A gente tem aquela textura que eu vou colocar aqui, a que a gente escolheu pra botar. Não era a mesma idealizada, certo? Do projeto, mas que ficou linda. Eu vou botar aqui qual é, porque eu realmente não me lembro. A gente acabou escolhendo do que tinha de opções.
Então, de pintura é isso, gente. É velvet, que é aquele efeito que é tipo um cimento queimado, um marmorizado, mais fosco. E do tom de bege, porque a gente escolheu ir tudo para tom de bege. As nossas pedras, nem todas foram escolhidas ainda, certo? As que são bege, a gente tá indo pro Itaúna, no acabamento escovado. Então, granito Itaúna, acabamento escovado, tudo que vocês virem de pedra bege do meu apartamento. O que for verde, a gente tá entre duas opções. A gente tá entre o verde Guatemala, que é um mármore, mas que tem uma resistência boa como um granito, porque o granito também tem a absorção, certo? Mas o Guatemala, ele também tem essa absorção que o granito tem, mas é uma pedra resistente. Então ele aguenta nessa resistência. Consigo vir com ele na cozinha. Não são todos os mármores que a gente consegue na cozinha, tá, gente? Pra cozinha, o que eu mais indico pra quem não quer ter problema de cuidar de nada, são dois. Quartzito. E aí a gente tem os Dectons, né, que são os fakes, mas assim, com certeza o quartzito vocês não vão ter nenhum problema. E aí depois a gente vai para os resinados, né, que são as pedras feitas em laboratório. A pedra verde a gente tá entre duas, que é esse verde, que é o Guatemala, e a outra, eu vou dizer aqui o nome para vocês. Ela é muito linda, gente, ela também é verde. E ela é um pouco mais clara, que assim, eu tô muito apaixonada nela. A gente tá aí vendo os custos pra ver o que é que a gente vai definir no final. Que ele é um quartzito onde a gente vai ter problema zero, que é o quartzito Mandalay Green, certo? Posso botar uma fotinha dele aqui também, porque às vezes de uma marmoraria pra outra, eles às vezes mudam o nome. Mas ele é muito lindo, muito lindo. Acho que ele vai abrir mais o ambiente se a gente escolher ele, mas vamos ver aí, a gente tá esperando os orçamentos pra ver se a gente vai pro quartzito ou vai pro mármore Guatemala. Que mármore não é pra cozinha, mas o Guatemala tem mais ou menos a resistência do... Tem mais ou menos a resistência dos granitos, então tem que ter cuidado, mas dá pra ser mais tranquilo. Então, os nossos tecidos a gente vai escolher no local, certo? Ainda não escolhi nada de tecido, mas de antemão, o que a gente tem aqui, que eu acho que é mais ou menos pro que a gente vai seguir mesmo, são os bouclés, né? Que são os tecidos que estão super em alta agora, são tecidos atemporais, que tem um pouco de textura, mas não tem estampa. Mas que dependendo do bouclé, ele assim, mais mesclado, até parece que tem alguma coisa de estampa. Então tudo de tecido, tanto das nossas cadeiras da cozinha, da sala, quanto do nosso quarto, a gente tá indo no bouclé. Mas lembrando que os tecidos a gente ainda vai escolher no local. E aí o do sofá também, né? Sofá a gente ainda não tem ideia, porque o Davi não gostou muito do mostarda. Mas depois ele disse que foi se acostumando, então eu espero que daqui pra lá ele assimile o mostarda. Eu acho que dá um ponto, né, de cor também. Eu adoro ponto de cor, então o que a gente misturou, gente, verde, vermelho e mostarda. Ah, sobre a pedra vermelha, ela tá zero definida. Porque eu fiquei com um pouco de medo de cansar do vermelho no muito longo prazo. Fiquei pensando nas mesas que eu fizer, se tipo, sempre eu teria que botar talvez uma toalha de mesa, porque uma mesa que fosse uma composição que fosse nada a ver com vermelho não ia ficar legal. Então eu tô indo para um tom avermelhado, mas que tem um fundo mais neutro, sabe? Que não vai gritar tanto o vermelho. Eu tô optando por ir para isso. Toda a nossa parte de iluminação é muito indireta. O que a gente tem de direta são os picos, então é um forro bem liso. Então os picos, o acabamento todo preto, certo? E são picos, que é muito bom. E o lustre, que eu estou pensando em desenvolvê-lo, mas ainda não defini também. Revestimento do banheiro também não definimos ainda. Vamos continuar com a pedra já existente, então eu vou fazer o nicho de dentro com a mesma pedra, tá? Não tô mudando nada de bancada do banheiro. Então vai continuar com o verde batom. O verde batuba. Ou é o São Gabriel lá? Não, eu acho que é o verde batuba. É preto, mas é... Não é o São Gabriel. Nossa, gente, enfim, acho que é o verde batuba.
No nosso louceiro, a gente também ainda não definiu o papel de parede, certo? Então, eu vou querer puxar o tom do verde, eu vou escolher o tom do verde dependendo do tom do papel de parede. Porque mesmo que o papel de parede que eu escolha não seja de limão sicilianos, que até agora ainda eu ainda tô apaixonada por limão sicilianos, provavelmente se for uma flor, alguma coisa, vai ter um tom de verde. Então eu acho o verde um neutro que depois, se eu quiser ficar mudando o papel de parede, eu nunca vou enjoar do verde. Então vai ser verde, mas aí vai depender do tom do verde que eu vou. Se vai ser um verde mais floresta, um verde mais mint, um verde mais... enfim. Vai depender. Agora vamos para lá pra cima. Se vocês perceberem, tudo que a gente tem de detalhes vai no preto. Então, o nosso ar-condicionado vai ser preto, os detalhes são pretos, a nossa iluminação é preta. O que a gente tem de bancada de granito é o Itaúnas escovado também, que já tá até lá. Aí, no teto, aqui, no teto vinílico, a gente tem estrutura metálica. A gente tem o teto vinílico, é o Tecanois, o que a gente escolheu. Tecanois. Tem várias opções. O nosso é o Tecanois, que também já tá lá aplicado. Vou botar aqui um videozinho pra vocês verem ele aplicado. Tudo que a gente tem de madeira de MDF, que é o que tá dentro, é também o Nogueira Ash da Duratex, certo? E o que a gente tem fora é madeira maciça. E a madeira que a gente escolheu foi a madeira de fora, que é a madeira maciça. A gente tá usando a Muracatiara, que é a madeira que a gente usa para fazer pergolado. Então ela é uma madeira que tem uma boa durabilidade para sol e chuva, né? Que é a nossa parte de fora é totalmente externa. Então a gente está usando a Muricatiara. A mesma coisa segue para a pedra vermelha, ou a gente vai para mais neutra, igual lá de baixo, ou aqui eu também estaria aberta aí para alguma outra cor, sem problemas. Então as pedras mesmo, os mobiliários soltos, eles estão muito em aberto ainda. Mas eu acredito que se for pro vermelho, vai ser um vermelho mais neutro, que de alguma forma você pode achar ele meio amarronzado, enfim. É uma específica que eu tô em mente, mas que ainda não defini, certo? Se vai pro vermelho ou se vai para uma coisa totalmente diferente. Todos os nossos mobiliários fixos, todas as pessoas que olhavam aqui falavam, mas esses móveis vão aguentar? Gente, todo esse mobiliário vai ser feito para área externa. Eu vou mandar fazer. Tudo vai ser que além deles serem estofados com material de área externa, eles também precisam ter uma madeira interna de área externa. Porque senão imagina que o mínimo de água que foi entrando com o tempo, iria mofar essa madeira interna. Então, todos esses nossos móveis são tecido de área externa e interno de área externa, tá? Não é mobiliário normal. E a estante lá do fundo, eu também vou mandar fazer, mas eu ainda não cheguei nem a alçar, mas acredito que eu vou fazer as ripas, que vão ser várias prateleiras, mas eu queria fazer elas tipo ripadas, assim, pra água descer também. Seria no Muricatiara também, e no Metalon as hastes de segurança, né? Enfim, pra fazer a estante. Gente, a nossa parte de paisagismo, eu já comecei a ver e vai ficar muito lindo. De verdade, vai ficar muito lindo. Eu tô assim... Eu acho que é uma das primeiras coisas que eu quero fazer quando a gente entrar é fazer o meu jardim. Que eu acho que o verde, ele preenche qualquer espaço. Mesmo que, sei lá, se a gente fosse mudar sem o mobiliário solto ainda, todo, né, completo, o verde já dá muito aconchego, já dá muito... Enfim, já fica incrível. Então, aguardem o paisagismo, vou fazer um vídeo com vocês. A gente indo lá, pegar as plantas, enfim. E é isso. Eu acho que esse é o geral de que a gente já tem de toda a nossa parte de especificações. Eu espero que tenha ajudado vocês. Quem tá acompanhando o Arquitetando vai conseguir linkar dos outros vídeos o que vocês viram com cada acabamento. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Depois a gente vai fazer tudo lá pra vocês verem o acabamento no local. E eu tenho certeza que o resultado vai ficar incrível. Já tá ficando lindo, já tô assim, babando de todas as formas.
E eu tô muito feliz mesmo com tudo que a gente tá fazendo. E eu tô ansiosa demais pra mostrar o resultado final. Mas eu tô curtindo muito o processo. Eu acho que tá sendo muito leve, porque a gente tá conseguindo curtir o processo. Então, a gente não tá pressionando nada, a gente não tá... enfim, a gente tá curtindo. E eu acho que faz parte. Quando você começar uma obra, quando você começar enfim, reforma ou o que seja, curta o processo, porque cada processo é tão gostoso quando a gente tenta olhar com essa outra forma de vamos curtir. E aí tudo fica mais leve, tudo dá certo, as coisas vão acontecendo e a gente tá muito feliz. E aí, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, coloquem aí nos comentários, que eu quero trocar muitas figurinhas ainda do nosso apartamento. E um beijão, até o próximo vídeo. Tchau!